Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos começar o nosso conteúdo, vamos começar nossas respostas e perguntas. Só mais um minutinho. E sinalizem se o áudio está bom, se estão ouvindo bem, por favor. Tá ótimo. Ok, Carla, obrigado. Rafael, seja bem-vindo. Já vamos começar nossos estudos, vamos começar já o nosso conteúdo, as perguntas, as respostas. Bora lá. Bom dia então, pessoal. Bom dia, Águias. Bom dia quem está entrando novo na nossa live agora. Hoje, o nosso estudo é totalmente direcionado às perguntas, tá? E respostas, principalmente do grupo que fez a jornada Caminho da Águia, tá? Nosso conteúdo do estudo foi bem profundo. E a gente não teve tempo de responder, né, todas as perguntas do conteúdo. Então hoje a gente vai usar todo o tempo da nossa live para a gente poder tirar algumas dúvidas que ficaram, tá? Alguns anúncios e tal. Então a live de vocês, o tema é de vocês, então quem quiser fazer pergunta pode fazer. Eu tenho já algumas perguntas que já foram mandadas no grupo. A gente vai começar, vocês podem perguntar à vontade. Que aqui eu vou respondendo vocês, tá bom? E se for quantidade não der tempo, eu respondo depois lá pela rede social, tá bom? Combinados? Então tá, vamos lá, gente. Carla, Isaura, seja bem-vinda. Marisa, Cláudia, a Tami, quem mais? Deixa eu ver quem tá aqui. Marisa, Cláudia, Márcia, Adriana, Viviane. Muito bem, pessoal, muito bem. Vamos lá, então. O que nós vamos estudar hoje? Sobre o que são as respostas, né? Sobre o conteúdo, principalmente o conteúdo que a gente viu no nosso estudo no grupo da jornada. Tá? Lá nós estudamos três casas emocionais bem importantes, que era a esfera do eu, a esfera das relações e a esfera do trabalho. A nossa vida ela é construída em cima dessas bases, né, dessas esferas. Tudo é construído em cima dessas esferas. Nosso destino é traçado. E a forma como nós nos comportamos dentro desse lugar, a forma como nós soubermos lidar com essas relações. E por que relação? Porque a vida é um jogo relacional. Nós nos relacionamos com tudo no mundo, né? Inclusive com a nossa vida, principalmente com a nossa vida. E a forma como nós jogamos esse jogo é que vai definir se a nossa vida é boa ou não é boa. A gente precisa entender que mesmo que as coisas não tenham sido boas, mesmo que as dificuldades tenham acontecido, nós temos o direito de fazermos uma outra vida e nós podemos, tá? Só que assim, nós estamos formatados desse formato, desse jeito. Nós somos formatados, nós somos configurados. Existe uma configuração. Essa configuração, ela foi construída e foi
sedimentada, personalizada através de muitos anos, muitas vezes muitos anos, né? Vivendo e vivenciando do mesmo jeito. As mesmas coisas. Isso é muito forte dentro da gente. Está dentro da nossa mente inconsciente, dentro dessa caixa preta da alma. Então, não adianta passar, e tudo que aconteceu foi uma emoção, e emoção é cola, né? Fica grudado. Não adianta eu querer resolver isso apenas com pensamento positivo, que não vai resolver. Tá? Não adianta eu pensar, eu vou pensar diferente, eu tenho um padrão de sabotagem, vou começar a pensar diferente agora que vai resolver. Não vai resolver. É preciso que faça um movimento mais profundo. Profundidade é importante nessa hora, tá? E profundidade a gente vai conseguir somente se a gente criar um novo hábito. É hábito, pessoal, é hábito, tá? Eu tenho um jeitão que é construído, que foi construído em cima de muito tempo, de fazer muitas vezes a mesma coisa, o mesmo jeito, o mesmo ambiente. Criou um hábito forte, nossa mente, dentro da nossa mente, do nosso cérebro, existe uma circuitaria neural relacionada, né, com esse hábito, né, nós falamos sobre neuroplasticidade, né, através desse movimento de neuroplasticidade, fortalecido por cada vez que eu faço sinapses cada vez mais neurônios, essa colônia desse hábito vai sendo construída. Não adianta eu dizer para ela assim, ei colônia, desfaz, não vai fazer. Eu preciso criar um novo hábito comportamental. O que eu trouxe para vocês, o que eu propus para vocês nessa continuação da nossa caminhada é criar novos hábitos de uma forma, através de uma imersão. Imersão que é o que resolve, tá? Então, se eu quero aprender uma nova língua, a melhor forma de aprender, ou eu passo um processo de imersão muito forte, ou vou para o país onde fala a língua, e de lá eu consigo estar dentro desse mundo chamado aquela língua e tal, e ali eu aprendo muito rápido. Né? É um processo muito rápido que acontece. Tá bom? Então é necessário assim, fazer uma imersão, é necessário você estar dentro e passar um tempo específico fortalecendo cada vez mais um novo hábito, uma nova situação. Dessa forma funciona. Tá bom? Tá, vamos começar a responder as perguntas aqui? A Adri, ela tem uma pergunta aqui. Eu fiquei com uma dúvida. Mãe só dá. Mas se mãe precisa de ajuda, como na velhice, por exemplo, ela não tem que receber ajuda dos filhos? Adri, perfeita a tua pergunta. Perfeito. Lembra que eu disse, existe um movimento sistêmico que diz assim, ó, que é a lei da hierarquia. Na lei da hierarquia, quem é maior, né, existem os maiores e os menores. Quem é maior é aquele que entrou primeiro no sistema. Então a nossa mãe sempre é maior do que nós, nosso pai é maior do que nós, meus avós maiores do que nós, e os meus filhos menores, meus irmãos mais velhos maiores. Por que existe, pensa bem, a lei da hierarquia? Para que haja fluxo de vida. Como a descida de uma cachoeira. É preciso que haja as pedras que estão lá em cima e as pedras que estão subsistentes e a pedra lá de baixo. Então, para que a água possa correr por essas pedras, entende? Se não houver uma queda, é plano e não há correnteza, não há fluxo. Então a nossa vida precisa de fluxo. Quando essa filosofia das constelações diz que nós não podemos trocar com os pais, tá? Com os pais nós só recebemos. Nós não podemos trocar com os filhos, nós só recebemos. Ela define que eu não posso vivenciar a vida do meu pai e da minha mãe. Tá? Da minha mãe e do meu pai eu só recebo. O que eu recebo da mãe e do meu pai? A vida. Ponto. E existem duas coisas que a gente precisa entender. Dentro da minha mãe, existem duas identidades. Existe a identidade da mãe, existe a identidade da mulher. A identidade da mãe, tá, é aquela que me deu a vida. Da mulher, ela traz toda a bagagem dela, toda a história dela, né? Todo o jeitão dela, a personalidade está na mulher. Tá? O problema é que nós filhos, nós entramos nessa história e nós queremos ajudar. Não auxiliar, pensa bem, olha a diferença entre ajudar e auxiliar. Nós queremos ajudar, ou seja, nós queremos tomar conta, e aí nós nos colocamos muitas vezes como mãe da mãe, ou como pai do pai. Tá? Então, quando a ciência das constelações, essa filosofia sistêmica, ela diz que nós não podemos trocar com mãe, tá? Nós não podemos
essa relação não pode ser igual, ela tem que ser maior do que eu, e quando alguém é maior eu não consigo trocar, quer dizer que eu não preciso cuidar da vida dela, tá? Agora, eu posso auxiliar a minha mãe, nada impede, aliás, é um dever auxiliar a minha mãe, mas qual é a diferença entre ajudar e auxiliar? Ajudar é eu querer tomar conta da vida dela. Sabe aquela situação em que o filho fala assim, o filho toma conta da minha mãe, tu não pode fazer isso, tu não vai fazer aquilo ao outro, isso é errado, isso é certo. Essa intromissão, isso não é ajuda, isso não é auxiliar, isso é querer tomar conta da vida, isso é trocar, tá? Isso é trocar, é você dar para ela aquilo que ela precisa, muitas vezes que ela não teve da mãe dela, entende? Que ela não teve do marido dela, do teu pai. E você não pode entrar nessa história, senão você se casa com a mãe, entre aspas. Então, eu posso sim ajudar a minha mãe, auxiliar a minha mãe. Como que eu posso fazer isso? Estou sempre disposto. Só que minha mãe faz o que ela quiser. Mas eu estou sempre ali para auxiliá-la. Então, auxilio em tudo que ela precisar. Só que ela precisa pedir para mim. A não ser, lógico, que a mãe esteja no processo de convalescência ou de idade, que ela já não consegue discernir. Aí sim, eu estou lá. Mas dentro do meu coração, dentro do meu processo de ajuda, isso é ordens de ajuda, tá? Isso está dentro lá das ordens de ajuda. Eu só posso ajudar alguém que me pede, tá? E eu tenho que me colocar no papel sempre de ajudante, auxiliando essa pessoa. Quando eu entendo isso, que eu estou ali, eu faço isso. Né? Com a minha mãe eu faço a mesma coisa. Eu precisou, eu ajudo. Agora, eu não defino, você deve fazer isso, deve fazer aquilo outro. Eu me coloco à disposição dela, me coloco à disposição, mas eu não coloco tentando fazer para ela. Entende? Então, essa é a grande diferença entre ajudar e auxiliar. Minha mãe sempre vai ser maior e eu não posso trocar com ela, mas sempre estou ali para auxiliá-la, tá bem? Outra pergunta, vamos lá. Interessante a pergunta aqui, do grupo. Meus pais sempre tiveram uma vida muito sofrida. Como é possível honrar se isso me causa muita dor? Essa é a visão, né, em questão. Né? É um processo bem interessante isso. A gente sempre olha para a dor como dor, né? Tá certo, Gerson, mas dói, né? Como é que eu não vou olhar para a dor como dor? Sim, é normal. Isso é o normal. Só que quando a gente olha para a dor do passado, a gente tem que entender que essa dor já foi, já passou. Tá? Já passou, tá? Só que eu tô lendo a outra pergunta aqui. Uma de cada vez, Gerson. Uma de cada vez. Só que toda dor que passou, tá? Tudo que aconteceu, principalmente com os meus pais, não é uma questão minha, tá? Eu herdo, faz parte da minha história, só que é o destino dos meus pais. São a história dos meus pais. Por que eles passaram por isso? Não sei. Eu posso ter apenas, talvez, leve conhecimento sobre isso. Tá? Eu posso ter uma percepção sobre isso se eu olhar para a história deles. Então, se eu olhar para a história dos meus pais, por exemplo, eu vejo que, pela situação dos meus avós, eu entendo muitas vezes por que minha mãe fez o que fez, ou minha mãe foi como foi, e meu pai fez o que fez e foi como foi, por causa da história deles. Mas eu entendo que esse homem e essa mulher precisavam passar por esse lugar. Tá? De alguma forma precisariam. E toda a minha construção, eu só sou quem eu sou por causa dessa história. Então, quando eu olho para o passado e eu aceito aquilo aquilo que foi do jeito que foi, eu alivio dentro do meu coração e eu honro toda a dificuldade que houve lá atrás. Honrar os meus antepassados é honrar não só quem eles foram, se eles foram aquele ou aquele outro, não. É honrar por tudo que eles passaram. Porque tudo que eles passaram, todas as dores que aconteceram lá atrás, de alguma forma, tudo que eles conseguiram resistir, de alguma forma me trouxe até aqui. E hoje eu sou exatamente a construção de toda essa dor. Então não tem como não honrar meus antepassados. Quando eu penso desse jeito, que eu só estou aqui por causa deles, né? E todo o sofrimento lá atrás foi necessário para que eu pudesse chegar onde eu estou aqui, alivia muito, muito a minha história, tá bem? Pessoal, vamos lá, vamos mais uma pergunta.
Lembrando, tá? A vocês que nós estamos com as vagas abertas, tá? Esse grupo, né? Basicamente o grupo da live é o pessoal da jornada, tá? Os alunos da jornada Caminho da Águia. Então nós abrimos as vagas para o estudo, né? Que é o treinamento Vida de Águia, que é um estudo de 3 meses, 12 módulos, que nós vai começar agora em dezembro ainda, tá? Então quem tiver interesse em participar desse caminho de autoconhecimento, de entendimento, o link está na bio, pode ficar à vontade também. E uma pergunta que foi bem interessante, porque nós fizemos o lançamento desse treinamento na quinta-feira, né? Na quarta-feira passada. E aí uma pergunta que uma pessoa me fez e eu não consegui responder. Eu falei no lançamento que em 3 meses, 12 módulos, eu conseguiria levá-los para uma mudança de vida, né? Através de uma nova história na vida deles. A pessoa perguntou, tá, mas como é possível mudar totalmente minha vida em apenas 3 meses? Pensem comigo assim, ó. Se a gente pudesse ficar focado, e lembre do hábito, tá? Se a gente pudesse ficar focado, dar o melhor que nós temos, o nosso melhor, durante 3 meses, os próximos 3 meses. Nesses 3 meses, eu daria o melhor de mim na dieta, o melhor de mim no trabalho, o melhor de mim no autoconhecimento, principalmente, o alto de mim na forma de fazer dinheiro, na minha prosperidade, na forma como eu vejo a minha vida, como eu vejo o meu amor próprio, na forma como eu vejo os meus pais, na forma como eu vejo os meus filhos, maternidade, paternidade. Se eu pudesse, durante 3 meses, 90 dias, dar o melhor de mim e focar em ser uma pessoa melhor, ser mais ser mais congruente, mais forte nesses locais, nessas possibilidades, durante 3 meses, de uma forma de imersão, não tem como a vida não mudar. Não tem como você não construir uma nova base, uma nova realidade. Estudos mostram que a partir de 21 dias que você faz todos os dias as mesmas coisas, você cria novos hábitos. Se eu tenho durante a minha vida inteira hábitos destrutivos, se eu fico 3 meses tendo hábitos construtivos, nossa vida não tem como ser a mesma depois desse período. Não tem como ser a vezes. Então, a proposta que eu trouxe, quando eu criei esse método Vida de Águia, a proposta era essa, passar 3 meses, 90 dias, 12 módulos, 1 módulo por semana, vivenciando mudança, vivenciando uma nova diretriz, uma nova etapa, um novo modo de viver. Através de conhecimento, através de experiência, através de exercícios, através de exercícios sistêmicos, através de exercícios diários de agradecimento, de autoentendimento, de amor próprio. Movimentos fortíssimos, movimentos sistêmicos e congruentes, não tem como a vida não mudar. Não tem, pessoal, não tem. Eu levei anos para chegar a entender isso, tá? E eu consegui fazer a transformação a partir através de muitos anos, fazendo essa modificação de uma forma não de imersão, mas de uma forma assim, natural. E aí, depois de tanto vivenciar, principalmente através das constelações familiares e dessa visão da PNL, da programação neurolinguística, que existiam técnicas que poderiam me trazer mais rápido, me trazer mais rápido para esse lugar. Ou seja, transformar os meus hábitos, o meu modo e a minha personalidade, né, de uma forma muito mais rápida. Então eu peguei todas essas técnicas e compilei-as num método. E esse método vai ser trabalhado durante 12 módulos, 3 meses, e eu garanto, quem acompanhar, tá, esse processo e estiver disposto a mudar a sua vida, muda. Porque a gente vai ter leitura, exercício, vai ter muito dever de casa para fazer, muitos atos, muitos comportamentos diferenciados. Dá trabalho? Sim, vai dar trabalho, mas é uma disposição, um propósito. Se eu me propor e fazer durante um período algo totalmente novo,
eu vou criar algo totalmente novo. É como aprender qualquer coisa. Entendeu? Então, nós vamos aprender a ter uma nova personalidade, aprender a ter uma nova realidade de vida. É possível? Sim. Eu garanto para vocês que é possível. Esse método já foi testado, provado, nós temos vários resultados relacionados com isso. Tá? E um tempo muito menor. Muito menor. Agora imagine com um tempo maior. 3 meses. Eu garanto para vocês que resolve. Vamos lá. Tem uma pergunta da Cláudia. Cláudia, no caso de separação de muito tempo, como se reprogramar, já que nosso caminho com gratidão, como se programar para nosso novo caminho com gratidão pelo passado? No caso de separação de muito tempo. Cláudia, separação... Tá. No caso de separação de muito tempo, como se reprogramar para novo caminho com gratidão pelo passado? Mesmo fato, Cláudia. Todo ato e todo fato deixaram um laço emocional. Tá? Então, se houve uma separação, e essa separação, se ela não foi bem resolvida, e quando eu falo de separação, pode ser separação de qualquer coisa, tá? Pode ser separação de um relacionamento, pode ser uma separação através de um ente querido, através de uma briga, né? Através de uma confusão, de um atrito, de um mal-entendido. Pode ser a separação através de um desencarne, né? De uma morte. Qualquer separação que há, se não for bem resolvido, tá? Se não for bem resolvido, fica um traço emocional, um laço emocional. E esse laço emocional, ele nos acompanha. Não existe fórmula mágica para você dizer assim, não, eu tenho um trauma, esse trauma causou um laço emocional, causou uma carga emocional, e essa carga emocional passa. Sabe aquela história assim, o tempo passa tudo? Não passa tudo, tá? A gente passa, não, esqueci. A gente esquece, mas não passa. Dentro da nossa mente começa a aliviar aquela questão, né? A gente começa... E por que começa a aliviar? Porque começamos a vivenciar novas situações. Então algo começa a ficar mais importante pra gente. Só que dentro da gente ainda fica aquele traço, aquela fase não concluída. Isso está internamente. A gente precisa acessar esse mundo inconsciente para que a gente possa mudar esse movimento, possa aliviar essa carga. Para a reprogramação, nada mais é do que você acessar as dores, acessar esses laços emocionais que estão presos e você ressignificar, trocar isso por amor. Tá? Então, se eu fui ofendido, se eu fui humilhado, se eu fui rejeitado, se eu fui traído, isso causou um traço, e quando eu olho para isso agora, com uma nova visão, quando eu entendo que muitas vezes aquela traição que eu sofri do meu marido e da minha esposa, que causaram um rompimento, a separação do meu casal, quando eu entendo que aquilo ali foi o destino dele, tá? Que eu não tenho eu não posso ter atitude com relação a isso, que é muito mais forte do que eu, é uma situação que eu não consigo resolver, porque é dele, foi ele que fez, foi ela que fez. Quando eu entendo isso agora cognitivamente, e eu olho para esse passado e internamente eu coloco dentro do meu coração e vejo que aquilo de alguma forma, né, foi bom para mim, tá? Por quê? Porque me trouxe até aqui. Quando eu entendo isso, eu consigo reprogramar, reconfigurar. Tá? Isso a gente faz muito, né? Isso não é só mental, a gente precisa fazer isso através de exercícios, né? De recolocação. Esse movimento é importante, eu só consigo reprogramar com gratidão passado quando eu entendo o porquê. Tá? Entendo o porquê. Tá? Somente assim desse jeito eu consigo reprogramar. Só lembrando não adianta. Lembrando muitas vezes me leva para o lugar da dor. Tá bem, Cláudia? Vamos ver aqui uma outra pergunta. Interessante. Quais são os dias e horários que acontecerão o programa, né? O treinamento Vida de Águia. Esse treinamento, ele vai funcionar, são 12 módulos. As aulas serão nas terças-feiras, às 5h30 da manhã. As aulas vão ficar gravadas, lógico, o pessoal do grupo é um grupo fechado. Então todo mundo vai ter acesso, tá? A esse grupo, às 5h30 da manhã.
todas as terças-feiras. E depois, no final de cada módulo, né, cada módulo tem 3 encontros, no final de cada módulo, a gente vai ter um aulão no domingo, provavelmente domingo de manhã, onde a gente vai se encontrar e a gente vai tirar todas as dúvidas, vamos conversar durante 2, 3 horas, vai ser uma manhã intensa de aula. Essas aulas vão ser pelo Zoom, então as aulas vão ser interativas, as pessoas vão poder conversar comigo, a gente vai trocar, eu vou puxar para a tela, a gente vai estar ao vivo. É uma comunidade, tá? Nós vamos fazer uma comunidade de destino e vai ser bem importante. Vai ser realmente um processo de comunidade, tá? Comunidade de destino. Todos juntos. Perguntas, pessoal, vamos lá. Quem tem dúvidas? Estou vendo aqui. Sim, Cláudia, já totalmente sentido. Minha mãe tem 90 anos, assim que funciona mesmo. Auxílio o tempo todo. É auxiliar realmente, Cláudia. Perfeito. A gente tem que ter muita gratidão por tudo que essa mulher fez por nós. E quando a gente coloca essa gratidão dentro de nós, Cláudia, e a gente entende que ela fez o máximo que ela pôde. Ah, mas minha mãe teve as questões, a minha mãe foi assim, ela não me deu amor. Ela fez o máximo que ela pôde. Quando a gente entende que dentro dessa pessoa, desse ser chamado mãe, existe é a fonte da nossa vida, e ela fez tudo que ela podia, e todas as intenções em relação a gente foram intenções positivas. Quando a gente entende isso, Cláudia, nossa, é fantástico a forma como nós olhamos diferente para nossa mãe. E sim, ela precisa de muito amor, tá? E que a filha se coloque sempre abaixo dela. Sempre abaixo dela. E você quer ver, Cláudia? Um movimento interessante para você testar como que está a sua colocação. Faça um exercício. Quando você estiver com a sua mãe, ela estiver sentadinha, se ajoelha diante da sua mãe. Se ajoelhe, deixa ela sentadinha lá, você vai falar com ela, se ajoelhe, se coloque abaixo dela e fica ali conversando com ela ajoelhada. Sinta, porque nesse momento você está sentindo o teu campo, né? Sinta como você se sente estando nesse lugar de joelho perante a tua mãe. Entende? Vê se é agradável, se incomoda, se você fica satisfeito nesse lugar. Veja como que ela olha, vê isso. Veja se ela diz assim, não, filha, levanta, não se ajoelha. Muitas vezes as nossas mães, elas nos buscam, elas nos chamam, nossos pais nos chamam porque eles precisam de ajuda. Então eles nos atraem. E como nós estamos dentro do campo, existe uma ressonância mórfica que faz com que todos nós saibamos o que os outros estão sentindo, pensando. O que eles vão fazer? Eu vou me colocar, o meu pai me chama, eu vou. Minha mãe me chama, eu vou. Então, faça esse exercício. Quando você estiver sentadinha, te coloque os joelhos na frente dela, respira e sinta como que é esse lugar. Isso já define exatamente, você consegue ver exatamente se você está maior que ela, o tamanho dela, ou se você está no teu lugar. Tá bem? Uma pergunta, importante, ó. Minha mãe se comporta como minha irmã mais velha. Olha só, acabei de falar para a Cláudia, ó. Como que eu faço? Ou o que devo fazer para que isso seja diferente? Isso é a colocação. Pensa assim, ó. Nós buscamos na vida aquilo que falta na gente, tá? Nós buscamos na vida aquilo que falta na gente. Então, muitas vezes, se eu não tive na minha história, na minha infância, por exemplo, o acolhimento dos meus pais, por quê? Não porque eles não queriam, né? Porque os meus pais tiveram muitas preocupações, estavam preocupados em me sustentar e não lembraram ou não sabiam que eu não precisava só de sustento, eu não precisava só de comida, de roupa, enfim. Eu precisava principalmente de carinho, atenção. Só que eles não sabiam disso. Eles não foram criados assim. Então, o que eles fizeram? Eles me deram o que eles tinham, da melhor forma. Eles pensavam que deram certo. Então, vou dar para o Gerson tudo que ele precisa. Só não dou o que ele quer. Só não dou o que ele precisa. O que ele precisa? Carinho, atenção. Tá? Então, não deram. Se eles não me deram, o que acontece? Eu vou buscar no mundo aquilo que falta em mim. Então, eu vou buscar no trabalho, reconhecimento. O trabalho não tem que me reconhecer. O trabalho tem que me dar dinheiro, o objeto de troca. Vou procurar nas relações, nos amigos, vou procurar no marido, na esposa, vou procurar muitas vezes
na diversão, na variedade do mundo, muitas vezes nos vícios, aquilo que falta, na turma do bar, na turma da balada, aquilo que falta. Ou seja, falta o acolhimento que eu estou procurando. E muitas vezes os pais acabam transferindo para os filhos essa função, né? Ou seja, eles buscam muitas vezes nos filhos os elementos que faltaram para ele, ou as ações que faltaram para ele, entende? Então, às vezes, a minha mãe, como a nossa colega aqui disse, ó, minha mãe se comporta como minha irmã mais velha. Muitas vezes, ela não sabe ser mãe. E aí começa a criar essa filha como se fosse uma irmã realmente. Porque ela não tem dentro dela essa visão da maternidade, ela não tem esse entendimento. E acaba trazendo essa filha para dentro dela e se comportando como mãe. Assim como os casais, muitas vezes, se comportam como amigos, né? Ah, se casaram, depois de um certo tempo, nós somos... Como é que está a relação de vocês? Não, nós somos grandes amigos, então não é mais casal. Começou a ser amigo, não é mais casal. Houve uma mudança de identidade nessa relação. Nossas mães fazem a mesma coisa, tá? Agora, tem como você mudar a atitude da mãe, nesse caso aqui, né? Se ela se comporta como tua irmã mais velha, né? Tem como você mudar a forma como ela vê? Não tem como mudar. É o jeito dela, é a história dela, entendam isso, é a história dela, é a história dele. É o jeito que ele sabe viver. Não tem como eu chegar para minha mãe e falar assim, mãe, você tem que pensar diferente, você é assim, lida comigo diferente, você não é desse jeito, você é daquele outro. Não tem como mudar. Tá? Não tem como mudar. Isso é um movimento meu. Eu que tenho que entender. Se eu estou sentindo que ela está lidando comigo como minha irmã, eu preciso me colocar no lugar de filha. E fazer a minha parte. Fazer o meu movimento. Tá? Me colocar no lugar onde eu tenho que estar. Ou seja, como filha. E mesmo que ela tome atitudes, eu preciso sempre fortalecer essa posição de filha. Sempre estar de filha. Existem várias formas de fazer isso. Por exemplo, chamando muito ela de mãe, pedindo muito conselho para ela, né? E sempre fortalecer, dizer assim, você é minha mãe, sabe? Não de uma forma pejorativa, mas sempre ir mostrando cada vez mais. Você vai trabalhando, forçando esse novo hábito, essa nova posição de filha, que ela acaba assumindo essa postura. Mas você precisa se colocar no lugar de filha, que muitas vezes ela nos coloca no lugar de irmã, ou muitas vezes de nós somos os pais dela, da mãe e do pai, e nós assumimos essa postura. Então, a primeira coisa, a gente tem que sair dessa postura de irmã, sair da postura muitas vezes de pai e mãe, da mãe e do pai, e passarmos no nosso lugar. É um movimento nosso, pessoal. Lembra que a transformação ela começa por nós. Eu não posso querer que o mundo, tá, se transforme para mim. É eu que tenho que me transformar. Se eu quero fazer uma transformação, ter uma nova realidade, pessoal, eu preciso transformar a minha personalidade. E eu só consigo transformar a minha personalidade como? Na forma como eu penso, na forma como eu sinto, na forma de tudo que eu faço. Essa personalidade, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço. Então, o que nós estamos fazendo hoje, nós estamos mexendo na nossa forma de pensar. Forma de pensar. Durante toda a jornada, a caminho da águia, o que nós fizemos? Nós inserimos conhecimento e entendimento, principalmente entendimento, que é o cognitivo, né? Para que a gente pudesse ter uma nova visão, entrasse um novo caminho. O que nós vamos fazer agora na continuação, que é o treinamento de águia? Nós vamos ficar 3 meses trabalhando intensamente na transformação da personalidade. É a personalidade que vai ser trabalhada. Nós vamos trabalhar exatamente o que pensamos, aí vamos entender por que nós pensamos desse jeito, a importância do sentir, da emoção, e vamos transformar esse processo emocional e vamos fazer o comportamental. O que nós estamos fazendo comportamentalmente, como é que nós vamos comportar diferente. Quando eu mexo nessas 3 áreas, muda. Totalmente. As coisas se transformam. Quando nós fazemos esse movimento de mudar de ressignificar a visão da nossa personalidade. Tá bem? Vamos aqui, tem mais uma pergunta. Aqui. Fiquei preocupado agora. Tenho aula de PR um domingo por mês. Como fica se ser no mesmo dia?
Essa aula vai ficar gravada, tá, Isaura? Vai ficar gravada essa aula lá na plataforma. E o contato comigo vai ser vai ser intenso, tá? Então assim, ó, qualquer dúvida que tiver, vocês não vão ficar sozinhos, é uma comunidade, então você vai ficar em contato o tempo inteiro. Então, por exemplo, se você não conseguir assistir ao aulão do domingo, tá? Você pode assistir ele depois, e se tiver dúvida, você pode colocar as dúvidas no grupo e eu responder todas as dúvidas, tá? Se precisar fazer contato direto, a gente fala diretamente, sem problema nenhum, não te preocupa, tá? Com essa aula dos domingos. Sempre vocês vão ter acesso a esse conteúdo. Sempre, tá bem? E se você vê programa antes, você pode tirar as dúvidas, mandar as dúvidas, que na hora do aulão, né, no domingo, dessa revisão de conteúdo, eu pego a tua pergunta, faço a pergunta e automaticamente você é respondida também quando você vê na sequência, tá bom? Tem um reforço aqui, ó. O pessoal da equipe está colocando. Os encontros ficarão gravados e caso você não consiga assistir ao vivo, poderá assistir depois. Adriana, Gerson, lembro da minha infância, que não tive infância. Hoje posso falar sobre sem causar dor, mas sinto que tenho vazio, falha dessa fase consigo mesmo. Consigo ressignificar esse vazio? Sim, Adriana, sim. E essa é a questão. Isso é um movimento bem natural, tá? O que acontece? Dentro do xamanismo, a gente chama isso de fragmentação da alma. E tudo que acontece na infância não fica na infância. Então, se na minha infância eu tive um trauma, tá? Relacionado, por exemplo, com um abandono, com uma rejeição, com uma experiência ruim, qualquer uma que seja, de alguma forma eu acabo guardando essa dor dentro de mim, tá? Represando essa dor dentro de mim, só que ficou uma carga emocional, tá? E essa carga emocional tá ali guardadinha, tá ali, ponto, guardada. Eu nem lembro mais muitas vezes da minha infância, eu nem lembro mais daquilo, aquilo fica tão guardado ali dentro, a minha mente, quando ela lembra que ela sofre, ela acaba apagando aquilo ali, tá? Da minha mente. Muitas vezes as pessoas vêm para a constelação e falam assim, Gerson, eu não lembro da minha infância. Quando a pessoa fala assim, eu não lembro nada da minha infância, pode ter certeza, as coisas lá não foram boas, tá? Então, quando isso acontece, existem dois movimentos que a gente pode fazer, tá? Eu posso sim, eu devo voltar nesse lugar, olhar para essa dor, tá? Olhar para esse movimento e ressignificar, ou seja, ressignificar aquele movimento. Como é que eu ressignifico esse movimento? Ressignifico esse ato, esse fato, essa fase. Quando eu olho diferente, eu entendo por que as coisas foram. E como é que eu entendo como as coisas foram? Quando eu entendo principalmente o comportamento da minha família. O comportamento do meu ambiente. Gerson, meu ambiente era um ambiente totalmente destrutivo. As pessoas da minha casa, todas elas tinham esse perfil, e esse perfil acabou trazendo para mim uma baixa estima. Quando a gente entende por que essas pessoas faziam isso, alivia nosso coração, Adriana, alivia nosso coração. Tá? E aí quando eu começo a entender por que fizeram, por que as coisas foram como foram, eu começo a compreender que está tudo certo. Esse movimento, incrivelmente, quando é o entendimento, não a lembrança, tá? Quando é o entendimento, e eu consigo fortalecer isso aí, a minha mente, o meu mundo inconsciente, ele começa a se transformar. Isso é a reprogramação. O que é a nossa mente inconsciente? O que é nosso inconsciente? Nossa configuração é o quê? Pensem comigo. A nossa mente inconsciente, que é 95% da nossa força, onde está toda a programação, toda a minha história emocional, tá? Tá dentro da minha mente inconsciente. A minha mente consciente, tá? É o programa. Esse programa, ele não tem inteligência. Tudo que eu colocar, ele fica. Tanto que eu brinco que a nossa mente consciente ela é muito burra. Ela não sabe discernir o que é verdade e o que é mentira. E quando ela não sabe discernir o que é verdade e o que é mentira, é muito fácil eu manipular minha mente consciente. Porque ela não sabe o que é ver realidade e o que é imaginação. Então, através da imaginação, eu consigo embutir novas situações. Então, eu posso manipular a minha mente inconsciente através da minha imaginação. E a imaginação é a chave para a magia. Tá? Então, esse processo, nosso processo de estudo, vai ser muito imaginativo, tá? Vocês viram que toda vez que eu faço algum movimento terapêutico, eu faço sempre uma meditação antes.
Eu levo vocês para algum lugar. Dentro da jornada, nós fizemos 3 meditações bem fortes, né? Essas meditações não é por acaso, não é só para poder encher espaço. Essas meditações elas preparam vocês para aquele momento, tá? E é totalmente guiada para que seja com aquele motivo, tá? Então, durante o nosso treinamento, nós vamos ter várias meditações, cada uma específica para colocar vocês naquele lugar, ou seja, construir dentro da nossa mente consciente uma nova realidade, tá? Uma nova realidade. E aí sim eu consigo preencher esse vazio, porque esse vazio é uma fragmentação da alma, Adriana. É um buraco que tem aí dentro, e esse buraco você pode preencher com várias coisas, e o problema é esse, a gente preenche muitas vezes esses vazios da alma, a gente preenche esses vazios com o quê? Com vícios, com más posições, muitas vezes com angústias, muitas vezes com rancores, com dor, entendeu? Então a gente precisa limpar a nossa alma e preenchê-la com amor, que é o único jeito. A nossa relação lá atrás do ouvidor, a gente precisa tirar essa dor e colocar amor. Por quê? Porque nós somos seres emocionais, nós somos seres amorosos. Nós somos, pessoal, configurados por amor, nós somos bolas de amor. Dentro de mim é amor. Se eu não sou hoje, se hoje eu não sou a expressão do amor, é porque houve na minha vida fragmentos da minha alma causados pelas minhas experiências, causados pelas meus ambientes, pelas minhas heranças, e eu preciso voltar para esse lugar e resolver essa história. Tá bem, Adriana? Muito bem, vamos ver a próxima pergunta. Olha só, a Angélica. Gerson, eu na minha infância não tive amor do meu pai, e hoje entendo a posição dele. Inconscientemente atraio o meu pai nos meus relacionamentos. Como não atrair mais meus pais nos meus relacionamentos? Adriana, Angélica, isso é fato, tá? Isso é uma dinâmica muito comum. Eu busco no mundo aquilo que falta em mim, tá? E agora, olha só a tua frase. Sim, hoje eu entendo a posição dele. Conscientemente nós entendemos a posição. Conscientemente. Só que a consciência não muda, o consciente não muda nada, tá? Então, quando eu cresço, eu entendo o meu pai. Socialmente a gente precisa entender, tá? Então eu entendo hoje que meu pai fez o que fez. Só que ficou dentro de mim uma falha. Ficou um buraco, ficou uma dor. E essa dor é a busca. E a minha relação, a tua relação e a nossa relação no mundo é em busca disso. E eu preciso trazer aquilo que falta para a minha vida, porque é aquilo que me completa. A força do meu pai é aquilo que me completa. A força da minha mãe é aquilo que me completa. Tá? Me completa. Então, lembra que eu disse? O meu mundo inconsciente, minha mente inconsciente é o programa. Eu não consigo mudar conscientemente, tá? Porque a minha consciência é só 5%. O meu consciente, minha mente consciente é 5%. A minha mente inconsciente é 95%. Agora existe o reprogramador. E o reprogramador é a minha consciência. A minha consciência não é o meu consciente nem é o meu inconsciente. A minha consciência é a percepção e o entendimento que eu tenho de toda essa história. O que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos trabalhando a nossa mente consciente, nossa mente, nossa consciência. Nós estamos trabalhando a nossa consciência, o programador. Nós estamos começando a reprogramar esse ato. Como que eu faço, Adriana? Como que você faz? Simplesmente entendendo, indo para esse lugar agora, compreendendo conscientemente como que foi a relação com o teu pai, trazendo ela para ti. Você pode fazer através, por exemplo, existe essa forma consciente de fazer, e existem ferramentas, como por exemplo a constelação familiar, ela faz isso. A constelação familiar, ela tem um viés de nos levar para dentro da nossa mente, nossa mente inconsciente, desse mundo, dessa caixa preta, e quando a gente chega, acessa esse lugar de uma forma quântica, a gente ressignifica na hora. Então a gente pode fazer através de uma ferramenta e dentro do treinamento, a gente vai utilizar movimentos de constelação familiar, bastante movimentos, pode ter certeza, tá? Nós vamos fazer constelações online também com o grupo, tá? Então nós vamos usar todas as ferramentas da PNL, ressignificação de imagem, né? Representação interna, nós vamos usar todas essas ferramentas para mudar. Então, Angélica, uma constelação seria primordial para você fazer, tá? Em relação a isso, e entendimento agora, mudar a tua consciência para que você possa olhar para essa história e ressignificar dentro do teu coração.
Tá bem? Nossos relacionamentos sempre são, Angélica, isso mesmo. Nossos relacionamentos sempre são um reflexo, tá? Um espelho dos nossos relacionamentos anteriores, tá? Então, a gente sempre vai fazer inconscientemente, muitas vezes a gente vai sabotar. Eu procurei durante muitos anos nas mulheres também, minha relação com a minha mãe. Até que eu entendi isso, entreguei minha mãe para o destino dela, e hoje eu me relaciono diferente com as mulheres. Por quê? Entreguei, deixei para trás, né, as minhas compensações com a minha mãe. Né, e hoje eu me relaciono com ela de uma forma totalmente diferente. Para ela isso é diferente, tá? Isso é interessante entender. Sempre que a gente muda, quando a gente se transforma, os nossos elementos acabam estranhando nosso movimento. Tá? Então a gente precisa reeducar os nossos relacionamentos também, tá? Para não haver atrito. Isso é importante a gente entender, tá? Bora. Mais uma pergunta. Vamos lá, aqui do grupo, ó. Minha força de vida vem dos meus pais. Estou fazendo exercício, sim, o exercício que eu deixei lá no grupo. E já fiz em outro momento, porém não consigo visualizar eles maiores do que eu. O que eu faço? Olha só, né, pessoal? Lembra que eu disse? Existe existe uma força muito grande dentro da gente, que ela foi formatada em cima dos nossos hábitos. Lembra? Neurociência. Existe uma circuitaria, um complexo de neurônios que são fortalecidos em cima do meu hábito. Então eu tenho o hábito de não estar menor que o meu pai e minha mãe. Tá? O meu hábito é sempre estar acima do meu pai e da mãe, ou seja, eu tomo conta deles, eu dou opinião na vida deles, tá? Eu digo o que eles têm que fazer, eu acho que minha mãe... e isso acontece muito quando eu estou julgando meus pais. Eu acho que meu pai está errado, eu acho que minha mãe está errada, eu acho que minha mãe fala mal da vida dos outros, eu acho que meu pai não deveria trair a minha mãe, eu acho isso, acho outro. Quando eu acho, tá? Quando eu tenho opiniões sobre a vida dos meus pais, e isso me incomoda, isso é julgamento, tá? Entendam isso. E não só os pais, em relação a tudo. Quando o mundo aí fora nos incomoda, é porque há um julgamento dentro da gente. E nós sempre medimos o mundo pela nossa régua. Nós medimos o mundo pela nossa régua. É a nossa régua, é a minha visão. Cara, mas é a minha visão. Não é a visão do meu pai, é a visão da minha mãe. Muitas vezes a minha mãe sofre por causa do meu pai, porque ela quer. Ela tem a opção de fazer isso, para não sofrer mais. Ela tem a opção de sair desse lugar, mas ela não sai. Por que ela não sai? Não sei. Pode ser porque ela seja fraca para isso, pode ser porque ela esteja ainda compensando, ainda buscando meu pai para ela, é como se fosse um pai. A relação dela com meu pai pode ser relacionado com a família dela, então a gente não sabe como que está a construção dentro dessa mulher, da minha mãe. Só que eu preciso entender que é dela, é a história dela, e eu não devo julgar. Nem ela, nem meu pai, nem ninguém. Quando eu estou fora, olhando para fora, eu não olho para dentro. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quando estou olhando para a vida da minha mãe, não estou olhando para a minha vida. Quando vejo meu pai, não estou olhando para a minha vida. E aí acontece o quê? Quando eu estou muito ocupado, julgando, olhando, tomando conta da vida dos outros e não olho para a minha vida, eu me sinto e me coloco sempre acima. E aí quando eu coloco o exercício para se ajoelhar diante dos pais e você tem dificuldade de visualizar os pais maiores, é preciso que entenda isso. Você ainda está julgando seus pais. Você precisa entender isso e cognitivamente, através de uma nova consciência, você começar a fazer esse movimento de se colocar abaixo dos pais. E fazer muito esse movimento de se colocar abaixo dos pais. Se ajoelhar muito para os seus pais. Fazer a forma, muitas vezes, fisicamente, tá? E trabalhar isso dentro de ti. Dessa forma, você vai começar a visualizar melhor, tá? E visualização é exercício, tá? É exercício. Se não consegue visualizar, escreve, faz um desenho, você pequenininho, os pais grandes. Outro dia faz de novo, pequenininho, faz grande. Vai trabalhando essa nova ideia de você é pequeno e o pai é grande, e começa a trabalhar, né? Imagina que um exemplo, um exercício interessante é fazer isso assim, ó. Imagina algo que é muito grande, tá? Então você começa a visualizar primeiro esse algo muito grande. O que é grande, Gerson?
sei lá, uma estátua da liberdade, estátua do Cristo Redentor, né? A estátua da Van, é um exemplo. Então começa a visualizar aquela estátua, né? Aquele monumento grandão. Começa a visualizar e você embaixo, visualiza, começa a visualizar por ali, ó. Daí a pouco, depois que você está acostumado a visualizar aquilo, você começa a visualizar agora a tua mãe no lugar daquela estátua. Como se tua mãe fosse aquela estátua, como se teu pai fosse aquela estátua. Referencia. Automaticamente você vai começar a construir essa nova ideia, essa nova situação. E aí você consegue sim, tá? Visualizar melhor o pai e a mãe. Visualizar ele como grandes, tá bom? Vamos ver se tem mais uma pergunta. Amei a jornada. Que bom, Angélica, que você amou a jornada. Eu também amei muitos processos que a gente teve. O contato com vocês foi bem importante. Eu estou muito ansioso para começar agora. Se eu não me engano, dia 26 ou 27 começa nossas aulas já, tá? Já vamos começar as aulas com exercício, para a gente passar de virada de ano, para a gente começar o ano já de uma forma diferente, tá? Começar o ano com um novo propósito. O ano de 2023, ele precisa ser um ano onde será um ano totalmente excepcional. É o melhor ano da nossa vida. Então nós vamos começar o ano já construindo essa nova percepção, que 2023 vai ser o melhor ano da nossa vida em todas as nossas áreas. Em todas as nossas áreas. Eu estou pronto para isso. Vai ser o meu melhor ano também, pode ter certeza. Eu quero estar junto com vocês, eu vou fazer junto com vocês todo esse treinamento. Sim. Isso, Angélica. Semana que vem a gente tem uma constelação agendada, né, Angélica? E sim, vamos sim fazer um grande ano 2023, pode ter certeza. A Paty perguntou: minha vida profissional está no fundo do poço. Achei que sairia da síndrome de Burnout. Consigo mudar isso na constelação? Sim, consegue. Tá? Constelação é uma grande ferramenta para isso, tá? De ressignificação, de entendimento. O que ela faz? Ela mostra aquilo que a gente não sabe ou que não quer ver. Tá? Existe um porquê a tua vida profissional está desse jeito. Existe uma configuração dentro de você relacionada com profissão. Tua profissão tem várias faces, tá? Ela tem a face da mãe, ela tem as pernas do pai. A tua vida profissional tem relação com a tua construção, com o teu feminino principalmente. E aí quando a gente bota esse campo, a gente abre esse campo quântico dentro da constelação familiar, a gente olha para isso, a gente consegue, de uma forma muito mágica, entre aspas, ir na ponta da dor e ressignificar. Eu não consigo mudar a minha história. Não existe fórmula mágica, nem máquina do tempo a mudar na história. Mas eu consigo, e aí é o processo, aí que está a magia, tá? Aí que está a magia das constelações, a magia da ressignificação. Aí está a magia, tá, que eu trago para vocês dentro desse método Vida de Águia, para ter uma visão diferente da vida. Eu não consigo mudar a história, mas se eu consigo ir lá na história, no momento da dor, entender por que foi, e acessar esse momento onde houve esse ponto de dor, e eu consigo trazer essa dor para agora, para minha consciência, conscientemente agora, e eu consigo ressignificar, eu mudo, eu limpo, é como se tirasse com a mão, assim, eu tiro com a mão, tá? Aquilo que me bloqueia aqui na frente. Se o que me bloqueia é uma dor relacionada com um fato lá de trás do meu passado, quando eu tiro isso, automaticamente que não tem mais bloqueio, e aí é eu tirar os limites, é eu tirar, né, os meus sabotadores. Principalmente sabotadores. Profissão, Paty, profissão tem muito sabotador, tá? Às vezes eu não posso, não é que eu não quero, eu não posso ser um grande profissional, eu não posso ter prosperidade e abundância. Precisamos entender qual é esse sabotador, e esse sabotador está relacionado com as tuas relações lá de trás, tá bem? Pode ter certeza, a gente consegue mudar isso na constelação e também no entendimento. Constelação, pessoal, é uma ferramenta, tá? Ela é 50%. Por isso que o meu método de constelação familiar ele é bem atípico, né? Meu método de constelação familiar, eu não trabalho somente a entrar no campo quântico, eu trabalho a questão da consciência. Eu falo muito, tá? Sou muito didático. No começo, meio e fim. Para quê? Você sai do processo de constelação com a tua mente assim aberta. Os movimentos foram feitos sistêmicos, fenomenológicos são feitos, mas se você sai do processo de constelação comigo, eu falo de mim, tá? Com muita consciência do que é. Para quê? Para que você possa transformar a tua vida, pode ter certeza. Tá bem?
Vamos ver mais uma pergunta, pessoal? Estamos chegando no final. Nossa, passou rápido a nossa live, né? Estamos quase no finalzinho dela. Vamos ver mais uma pergunta aqui, então. Como sanar o sentimento de abandono da criança? Acolhimento. Tá? E olha só que interessante, né? Nos últimos anos está muito em voga, né? Está muito em moda você precisar olhar para a tua criança interior. Os grandes buscadores dizem, olha para a tua criança interior, olhe para a tua criança interior. Né? Por quê? Porque é importante olhar para a criança interior. Por que é importante olhar para a criança interior? Por quê? Porque na nossa infância foi onde aconteceu toda a construção. Nós somos, né, um reflexo da nossa infância. E o que aconteceu lá, se não foi resolvido, não passa, o que acontece na infância não fica na infância, a gente carrega. Então, se houve, né, abandono, né, como a nossa colega colocou aqui, se houve abandono na infância, esse abandono causou um processo emocional, uma dor, né, um estado emocional de abandono, e eu carrego isso para a vida. Levo isso para a adolescência, levo para a fase adulta, levo para as relações, levo para tudo assim. O abandono existe dentro de mim, tá? Como é que eu sano isso? Primeiro, acolhendo essa criança. E como é que eu acolho essa criança? Dizendo para ela que tudo o que aconteceu com ela foi por quê? Porque ninguém sabia fazer diferente. E que os pais, se era relacionado com os pais, se os pais não conseguiram dar para ela o que ela queria, foi porque eles não tinham para dar. Tu entende que hoje em dia o adulto sabe disso, que nós temos nosso processo hoje em dia é muito consciência, tá? Criança é totalmente inconsciente. Por isso que criança não acredita em tudo. Criança acredita que é Papai Noel, acredita em Coelhinho da Páscoa, em qualquer verdade, qualquer mentira que conta uma criança, ela acredita como verdade. É fácil enganar uma criança, porque para ela tudo é verdade, é um processo natural. Ela precisa entender tudo. Então tudo que disser ela acha que é verdade, principalmente de alguém que ela acredita. Ela acredita no pai, na mãe, porque não tem como não acreditar em pai e irmão, pessoal familiar. Se eu disse para ela, ela acredita. Então, se por acaso o pai precisava ir trabalhar e ficava uma semana fora, ela vai entender aquilo como abandono. Ela não vai entender que o pai está indo trabalhar para ganhar dinheiro para poder sustentá-la. Então, para ela é um abandono. Então, ela carrega isso. Hoje, aí quando chega o adulto sabe, não, tudo bem, eu entendo, meu pai tinha que trabalhar, e ficava uma semana fora, um mês fora, tá tudo certo. Não, papai fazia o que tinha que fazer. Conscientemente nós sabemos, só que ficou já a marca. Então agora o movimento é de olhar para a criança e acolher essa criança. Entendam, existe um movimento que nós ainda não conseguimos entender, tá? A física quântica, ela já mostra isso. Os grandes pensadores da quântica já entendem isso e nos mostram isso. Existe um movimento que a gente faz sabe a experiência da dupla fenda? O observador muda o estado da matéria. Quando eu entendo cognitivamente, eu tenho a percepção, eu entendo o que acontece e por que acontece, eu mudo os fatos. Eu tapo o vazio. Por isso que o entendimento é importante. Por isso que esse método, eu criei esse método Vida de Águia, que eu estou trazendo para vocês, porque é um método totalmente de consciência. E isso muda, pessoal, muda totalmente. Quando eu tomo consciência, eu crio uma nova realidade. Quando eu olho para a minha criança interior, para a minha infância, e eu coloco ela no colo, tá? E digo para ela assim, criança, eles fizeram o máximo que eles podiam, e está tudo certo. Você tem tudo, você não precisa mais ficar nesse lugar. E eu entrego essa criança depois para os pais, ele se preenche e eu resolvo a minha vida. Pessoal, eu me transformo através desse movimento quântico de consciência. Por isso que o conhecimento é importante, mas não só o conhecimento, o entendimento. O entendimento. Tanto que, um exemplo claro é esse, assim, ó. Você leia um livro hoje, tá? Leia um livro, tá? E pega esse livro para ler daqui a 6 meses. Se você leu o mesmo livro, tá? E você entendeu do mesmo jeito o livro, quer dizer que aquele livro não acrescentou nada na tua vida. Você não cresceu com esse livro. Agora, quando você lê um livro hoje, lê um livro
e esse livro de alguma forma, ele te influenciou em algum movimento, e você teve uma nova visão da tua vida relacionada com esse livro, se você ler esse livro daqui a 6 meses, você vai ter uma nova percepção. Quer dizer que você cresceu. Entende? Entende só ter o conhecimento não adianta, então eu posso ler vários livros, se eu não tiver, saber por que eu estou lendo, entender realmente, compreender aquele livro, eu não cresço. Por isso que a imersão é importante, por isso que ter um instrutor do teu lado, tá? Ter um orientador, um professor que ele te diga como fazer isso, como ler aquela página, como ler aquele sentimento, é importante. Eu tive grandes professores, grandes instrutores, grandes mestres na minha vida, tá? Para que eu pudesse me colocar nesse lugar. E hoje eu consigo trazer para vocês e mostrar para vocês uma visão cognitiva para que vocês possam compreender todo o entendimento. Então, o conhecimento, o entendimento é muito importante e sim, você consegue sanar, resolver o sentimento de abandono dessa criança através, principalmente do conhecimento. Pode fazer através de ferramentas como constelação, como hipnoterapia, através de movimentos da PNL, sim, pode outras ferramentas, inúmeras ferramentas existem. Porém, o entendimento eu entendo que é 50%, e às vezes muito mais, tá? Se você estiver em processo de imersão, muito mais. Então eu garanto, há a possibilidade de transformar a tua vida, se tornar uma outra pessoa através do movimento de imersão, tá bem? Gente, estamos chegando no final da nossa live, foi muito rápido, né? Tem muita coisa que a gente vai ver aqui, não vai dar tempo, tá? Então assim, ó, na terça-feira, às 8 horas, vamos encontrar novamente, tá? Para a gente continuar essa live com novas perguntas. Então guardem, quem tiver perguntas ainda, dúvidas, guardem, né? Escrevam. Na terça-feira, às 8 horas, 20 horas, a gente vai se encontrar novamente, tá? Um recadinho rápido. Na bio, aqui na bio do Instagram, tem o link, tá? Para quem quiser se inscrever no treinamento. Para os alunos, né, que participaram do Jornada, tem um valor diferenciado, tá? Mas para quem não foi aluno da Jornada, também tem a opção, tá lá na bio, a opção de entrar para esse treinamento, que vai ser vai começar agora no final do ano, e vão ser 3 meses, 12 módulos de muito estudo, muito entendimento, muita conexão entre a gente. Vamos formar uma comunidade realmente de destinos. Tá bem, pessoal? Fiquem com Deus, fiquem bem. Se precisarem de alguma informação, deixem lá no grupo da jornada, ou pode deixar aqui nos comentários do Instagram também. Deixe a sua consolidação, que vocês entenderam, quais são as dúvidas, pode deixar aqui na consolidação do Instagram, tá? Isso vai nos ajudar a entender quais são os pontos que a gente precisa trabalhar, que eu preciso trabalhar com vocês no nosso próximo encontro, ok? Grande abraço, fiquem bem. Tenham um bom final de semana. Encontro vocês na terça-feira, às 20 horas. Um grande abraço. Tchau, povo.